Assentos. Aleluia. Vai dar certo. Abra vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Todos acharam? Diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que veem é temporais e as coisas que não se veem são eternas. Mais uma vez, nós não devemos se atentar às coisas que nós vemos, mas às coisas que não se veem, porque as coisas que vemos é temporal, mas as coisas que não se veem são eternas. Queria que vocês fechassem seus olhos e orassem em concordância comigo. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, mais uma vez pedindo, Pai, que o Senhor venha agora, Pai, falando apenas aquilo que o Teu povo precisa, Deus, e não aquilo que eles querem, Pai. Deus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, Deus, querendo saber uma palavra, Pai, de exortação que vá principalmente, Pai, fazer crescer enquanto cristão. Então, Pai, que a partir deste momento, que o nosso eu desapareça e que o Senhor apareça diante de toda a pregação. Pai, os nossos corações estão aqui dispostos a escutar a Tua palavra. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Algo bem interessante aqui diante do versículo de Paulo é que ele principalmente inicia o seu capítulo falando das coisas que o homem ele pode sentir. Então, diante disso, de toda a pregação em si, eu vou falar principalmente sobre como Paulo estava mostrando para a igreja de Coríntios como um homem ou um ser humano ele pode se sentir diante da caminhada. Algo bem interessante, deixa eu só falar para vocês. Paulo aqui, ele não está falando simplesmente para quem não é cristão, ele está falando para as pessoas da igreja. Sabe por quê? Diante de toda a caminhada, diante de todas as coisas, só porque às vezes você vem muito para a igreja, ou então você está em todos os ministérios, muita gente começa a colocar sobre você uma máscara, que não é nem você mesmo que coloca, é outras pessoas. Como isso? A partir do momento que você vem todos os dias para o culto, que você vem para vários eventos da igreja, pessoas acham que você não passa por nenhuma coisa. Um exemplo, muitas das vezes é normal a gente escutar que pessoas precisam que o pastor vá na casa dela para poder orar, mas sendo que nenhuma pessoa vai na casa do pastor perguntando se ele precisa de oração. Sabe por quê? Porque a imagem do pastor, ele foi colocado como uma imagem de um super-herói, que não passa por nada. Uma pessoa que serve ao Senhor, então diante dali, não passa por nenhuma outra coisa. Porque apenas quem passa por dificuldade é ovelha. Pastor, ele segue as ovelhas. Então o que a ovelha acha que o pastor ele não passa por dificuldade. Então por isso que Paulo teve um dos versículos que foi falado aqui, que foi até pelo presbítero. Ele falou o seguinte:
Eu não falo isso para vocês, para encorajar vocês, simplesmente porque eu estou aqui no período de bonança. Não, porque eu tanto sei estar com o meu celeiro cheio, quanto também sei estar com o meu celeiro vazio. Eu sei estar solto pregando a palavra do Senhor, como também sei escrever cartas estando dentro de presídios. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim: olha, vocês da igreja de Filipenses, olha o que eu estou falando para vocês. É simplesmente que não é porque eu estou escrevendo que eu sou superior a vocês. Do mesmo jeito que vocês passam por necessidade, eu também passo. Do mesmo jeito que vocês passam fome, eu também passo. Do mesmo jeito que vocês estão sujeitos a ser preso, eu também estou. A única coisa é que eu sei aquele que me fortalece, aquele que me guia. Então eu posso todas as coisas naquele que eu tanto procuro. Você está começando a entender como Paulo se colocava diante do pessoal? Ele estava começando a dizer assim: olha, não é porque eu sirvo, eu sei quem é Deus, que eu simplesmente não posso passar por inúmeras coisas. Posso, como também devo passar. Paulo, ele poderia muito bem testemunhar sobre a grandeza do Senhor, principalmente porque ele passou anos afastado de tudo, apenas para se dedicar ao Senhor. Mas quando a gente começa a falar isso, que Paulo ele ficou afastado, a gente começa a soar como fosse incomum para ele. Primeiro porque ele foi instruído principalmente no meio do pessoal da elite. Ele simplesmente sabia em questão da escritura, mas de uma coisa ele sabia, que ele tinha um Deus a qual ele tinha que se sujeitar. Sabe por quê? Não adianta você simplesmente entender, não adianta você simplesmente estudar. Se você não tem a presença do Senhor, então nada vale. Não adianta se você estuda todos os dias, que você passa noites acordadas, madrugadas estudando, mas se você não procura a presença do Senhor, todos esses anos de estudo, todas essas noites sem dormir, tudo isso foi em vão. Então, basicamente, Paulo está aqui dizendo: vocês têm que saber o momento de parar. Tem que saber o momento, principalmente, de como você vai só chegar a Deus. Então, se vocês for ler o capítulo 4, antes de Paulo falar essa grandeza que nós lemos, ele vai principalmente começar dizendo: eu sei, vocês podem simplesmente estar abatidos, mas vocês nunca devem estar destruídos. Principalmente porque ele estava querendo encorajar a igreja. Sabe algo que mais fere a igreja? É simplesmente saber que existe duas batalhas, o eu e o espírito. E às vezes você simplesmente dá ouvido ao eu, ou seja, a sua carne. Sabe algo bem interessante que a gente pode colocar os nossos dois seres que vivem dentro de nós mesmos? É como se fosse um leão. E principalmente você tem dois leões, é a sua carne e o seu espírito. A partir do momento a qual você está alimentando mais, é o leão que vai se sobressair. Existe um ditado que também pode ser revogado, pode ser tirado fora, que fala que eu pequei porque a minha carne é fraca. Mas Paulo mesmo, ele revogou isso, ele dizendo assim: você pode estar com sua carne fraca, mas seu espírito tem que permanecer forte. Todas as vezes que a Bíblia vai começar a falar, principalmente dos seus dois eu, principalmente da sua mente, do seu espírito, da sua carne e do seu espírito, ela vai simplesmente exaltar principalmente o espírito. Daniel, quando ele estava começando simplesmente a fazer o seu jejum, ele não revogou de lado a questão da sua carne estar fraca, mas de uma coisa ele sabia: se ele queria algo espiritual, então a carne ele teria que matar. Se ele queria conseguir alguma coisa, ele tinha que matar a sua carne. Por isso que ele decidiu fazer o jejum, porque ele estava começando a dizer: pela carne eu não consigo, mas pelo espírito eu sei que eu vou permanecer forte. Quando a gente vai começar a olhar João, quando ele começa a dizer
que o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e em espírito. Sabe por quê? Quando Paulo, ele mesmo começou a dizer que vocês, quando vocês se ajoelham para orar e vocês não conseguem orar, existe um intercessor que ora por você com gemidos inexprimíveis. Quando a gente vai começar a ver essa parte de gemidos inexprimíveis, é a mesma coisa de o adorar em questão de espírito. Sabe por quê? Quando você começa a adorar de todo o seu espírito, é como se você estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, eu não posso, eu não tenho mais força, mas aqui eu estou entregando a minha última força diante de Ti, porque a minha carne está fraca, eu estou aqui desfalecendo, mas eu estou colocando o meu espírito em jogo. Eu estou colocando para Ti o meu espírito. Prepara aí, Elaine. 1 Coríntios 9, 27. Então, quando João estava começando a falar aqueles que adoram em verdade e em espírito, principalmente você deve saber para quem você está adorando, o Deus, a verdade, o caminho, mas principalmente você deve adorar de todo o seu coração. Esse é o seu culto racional. Quando a gente fala racional, você deve saber para quem você está orando, para quem você está adorando. Por que você veio aqui? Você tem um motivo. Ninguém veio aqui adorar o Senhor sem motivo nenhum. Você deve conhecer o seu Deus, para quem você tanto dá glória, para quem tanto você glorifica, para quem tanto você sai nas ruas pregando. Você deve conhecer a verdade. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Paulo ele diz o seguinte: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Talvez vocês não entenderam a grandeza desse versículo. Deixa eu só ler, só pausadamente para vocês. Antes, eu subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão, para que pregando para os outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ser reprovado. Paulo, sabe o que ele estava querendo dizer? Porque são duas cartas ao Coríntios. Não é simplesmente qualquer coisa. Paulo se preocupava muito, não era pouco. Quando Paulo estava começando a dizer aqui: eu julgo a mim mesmo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu coloco a minha fé em jogo. Eu não tenho nada a temer. Sabe por quê? Antes de eu pregar para vocês, eu preguei para mim, para que assim eu venha consertar de mim mesmo, para que quando eu vim pregar para vocês, eu não venha ser reprovado diante de vocês. Sabe o que é? Sabe quando as pessoas falam: olha, antes de falar para vocês, Deus já cobrou de mim. É muito verdadeiro. Sabe por quê? Se você não passou por nada, quando você começa a preparar alguma coisa, você passa. Às vezes você não percebe. Às vezes você vai falar que o vento está agitado. Do nada, o seu vento, a sua casa começa a acontecer alguma coisa. O vento começa a ficar agitado. E Deus vai olhar para você. Não foi você que preparou isso? Não foi você que pregou isso? Então antes de você mostrar para os outros, eu mostro para você. E aí, o que é que você vai fazer? Ou vai dizer que nenhum de vocês preparou, ou então leu algum versículo, preparou alguma coisa e passou por essa mesma coisa que vocês prepararam. Que é bem antigo na igreja. Lembra que eu já deixei um testemunho dizendo o seguinte, que eu falei principalmente, foi uma saudação, que na época eu não pregava, foi uma saudação, e eu enfatizava dizendo que os discípulos tiveram medo de andar sobre as águas porque a tempestade era muito forte. Então antes de andar sobre as águas, eles se calaram. Então eu lembro que nesse dia eu não deixei essa saudação, nunca deixei essa saudação na igreja. Mas eu lembro que diante da minha vida ficou um período muito conturbado. E o que foi que eu fiz? Me calei. Então,
eu estava criticando os discípulos, dizendo principalmente que não era para eles ficar calados, dizendo principalmente que diante das tempestades ele tem que gritar, tem que bradar, tem que adorar ao Senhor. Mas em meio à tempestade eu me calei. E foi até acho que foi pra Tininha que eu falei, eu disse assim: eu estou me acovardando e voltando para trás, eu não estou lutando minhas próprias guerras. Foi isso que eu falei para ela. Sabe por quê? O Senhor, Ele testa. Diante de tudo aqui do capítulo 4, principalmente Paulo estava falando isso, sobre o que vocês podem passar. Coloca aí, Elaine. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Vocês vão ver os versículos antes, o que é que Paulo fala. Paulo ele diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no meu corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim, nós que vivemos, nós estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri e também falei. Nós cremos e por isso nós também. E aí? O que vocês estão fazendo? Paulo, antes de falar principalmente que aquela ali era a noiva escolhida, que eles deveriam adorar a Jesus, que eles iriam passar por tribulação, não seria derrotado, mas principalmente aqui Paulo está falando uma fala de exortação. Ele está dizendo: eu creio naquilo que eu falo, e por isso vocês também devem crer naquilo que vocês falam. É o analisar. O que é que você está crendo? O que é que você... Eu queria que vocês, diante dessa pregação, eu vou deixar vários porquês na cabeça de vocês. Por quê? Por quê? Por quê? E o que é que vocês estão fazendo? Vocês, enquanto igreja de Cristo, vocês devem saber principalmente que tribulação sempre vai ter. A Bíblia em nenhum momento disse que aqueles que eram escolhidos sempre vieram do alto. Não, aqueles que foram escolhidos foram que foram abatidos, escolhidos a dedo, ensinados por Deus, para depois sair para pregar. Em nenhum momento a Bíblia lhe dá uma fé falsa, dizendo que ou você aceita Jesus e tudo vai bem. Não, o próprio Jesus disse: vocês irão passar por aflição, mas mesmo assim vocês devem ter bom ânimo. Paulo está fazendo a mesma coisa que Jesus. Por isso que ele falava que ele era imitador de Cristo. Jesus já estava dizendo que nós iríamos passar por aflição. E Paulo estava começando a dizer: vocês mesmo abatidos, vocês não devem mostrar que vocês estão destruídos. Vocês não devem desistir. Ei, vai vir prova, vai vir muita coisa, mas você tem um Deus que lhe fortalece. Então mesmo assim, você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode passar por guerra, mas mesmo assim tem um Deus que lhe fortalece. Talvez você não consiga entender a grandeza do seu Deus. Talvez você não consiga entender a tamanha grandeza de Deus. Sabe por quê? Você passa inúmeras coisas. Gente, deixa eu só falar um negócio para vocês. Eu acho que vocês lembram que eu tinha falado que tem coisas, a alma em si, ela almeja as coisas que estão terrenas. A carne em si, ela almeja coisas que são terrenas, porém apenas coisas que vêm do céu, que são duradouras. Vocês lembram que eu tinha falado isso em algum culto? E essa pregação estava preparada naquele culto, por incrível que pareça. E eu vinha, sabe, almejando direto. E uma das coisas que eu vi em uma das pregações que eu fico vendo,
Porque quando eu vou para João Pessoa, eu fico vendo muita pregação, muita coisa no YouTube. E tinha uma história que estava acontecendo de 2 homens que estavam no mesmo hospital, separados simplesmente por uma pilastra. É como se esse lado aqui fosse um leito e esse outro lado fosse outro leito. A única diferença é que o leito do homem que estava no estado terminal, faltando 3 dias para morrer, tinha uma janela. E a única coisa que ele via era um muro. Mas o outro ainda tinha chance de vida, iria passar por uma cirurgia, mas não tinha janela nenhuma. E os dois ficavam comentando entre si o que é que eles viam. E um falava: eu estou muito isolado, eu vou morrer, mesmo sabendo que ele iria ter a cura. O outro ficava dizendo o seguinte: eu já sei, eu vou sair daqui e vou para um lugar melhor, eu vou voltar para minha casa. Aqui na minha janela eu estou simplesmente vendo pessoas brincando. Agora nesse exato momento está passando aqui, ó, está passando marcha na frente aqui da minha janela. Criaram agora uma praça para todo mundo brincar, é muita criança brincando. Resultado: esse homem que tinha a janela, ele morreu. Depois, o homem que não tinha janela nenhuma, ele pediu para ir para o outro quarto, porque disse que queria lembrar do amigo. E quando ele olhou para a janela, só tinha o muro. Sabe por quê? Aquele que tinha a janela, ele sabia o que ele estava passando. Se ele tivesse falado que ele estava no estado terminal, o outro homem que mesmo estando bom, ele iria morrer. Gente, se eu falar um negócio para vocês, uma das coisas que mais mata são as doenças psicológicas. A partir do momento que você não descobre que está com câncer nenhum, se você não tiver nenhum tipo de fé, o câncer ele alastra muito rápido. Se você tiver fé, ele pode ser até curado. Então aquele homem, quando ele escutou principalmente o testemunho do outro, ele não quis saber se estava dentro de um quarto fechado, que mesmo com a janela o que ele via era muro, mas a única coisa que ele disse foi: eu creio no Deus, eu sei que quando eu sair daqui eu vou para um lugar melhor. E esse homem o que é que vai fazer? Sabe por quê? O momento que ele viu para pregar a palavra do Senhor foi aquele momento. A parede não impediu que ele pregasse a palavra do Senhor. A parede não deixou com que ele pudesse alastrar a palavra do Senhor. Ele sabia para onde ele ia. Sabe por quê? Ele creu na palavra do Senhor, e por isso que ele estava manifestando. Ele creu simplesmente que o Senhor iria colocar ele em grandes lugares. Tu já coloca 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então sabe o que eu estou querendo falar para você? É que independente de qualquer coisa, independente de tudo que você está passando, tente achar uma maneira de você falar da grandeza de Cristo. Talvez o momento que você esteja para poder falar de Cristo é simplesmente um momento de caos, que está tudo dando errado. Mas se esse é o momento, fale. Se esse é o momento de você falar da palavra do Senhor, fale. Paulo, ele não disse apenas para a igreja de Coríntios o que ele iria passar, mas simplesmente exortou ele o que é que eles eram. Aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: porque se alguém está em Cristo, então nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo. Quando a gente fala de nova criatura, a gente pensa que é só o jeito de se comportar, de andar, de se vestir. É o jeito de falar, de pensar. Vai além. E aí, quando você fala que aceita Jesus, não é simplesmente você levantar as mãos. Você só está dizendo para os outros que você aceitou a Cristo no meio de todo mundo, que você não teve vergonha de levantar a mão. E aí, mas o seu coração, esse é o segundo passo. O que é que você vai fazer? Qual é que é a sua mudança? O que é que você fez? Sabe por quê? Dificuldade todo mundo passa. Não é só você. Às vezes a gente pensa que as coisas estão difíceis apenas para nós, mas cada um passa por alguma coisa.
O Senhor, Ele prova pessoas de diferentes modos. Talvez o que foi para você não é para outra pessoa. E Deus também vai provar outra pessoa de outra maneira, de outro jeito. 2 Coríntios aqui, Paulo, ele já deu as instruções, mas agora ele quer que a igreja coloque em prática. Ele estava pegando todas as coisas que acontecia no meio da igreja de Corinto, estava começando a dizer: isso não é motivo de você parar de fazer a vontade de Deus. Isso não é motivo de você parar de adorar ao Senhor. Gente, por incrível que pareça, nós hoje vivemos em um local a qual simplesmente vir para a igreja ficou como se fosse uma moda. É como se fosse um hábito. Como ir para a escola. Às vezes você vai para a escola porque você tem que ir, porque você tem que cumprir, porque senão se você levar falta, você é reprovado. Mas o que o Senhor almeja é quando você sai de casa e fala: eu vim para a igreja para adorar. Eu vim para a igreja para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu vim para a igreja porque eu anseio escutar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Se for vir para adorar, só por adorar, você pode adorar em casa. Então, às vezes falta esse almejo. O que Paulo estava querendo falar também para a igreja de Coríntios era simplesmente falar: olha, não importa, eu não quero saber o que é que vocês estão passando, porque eu sei que eu também passo por isso, mas mesmo assim eu continuo fazendo a vontade do Senhor. Por isso que Paulo disse: e mesmo diante dessas coisas, eu ainda continuo adorando. Então sejam meus imitadores assim também, como eu sou de Cristo. Sabe como? Se for vir para a igreja, adore, mas adore com todo o seu coração, com toda a sua convicção. Começa a dizer: Deus, eu estou aqui porque eu quero te adorar, porque eu quero te servir, eu quero te sentir. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. É de todo coração. A Bíblia ela nunca disse: se o justo abrir a boca, eu vou escutar. Mas não. Se ele abrir a boca, mas é de todo coração. Antigamente, no Velho Testamento, para poder mostrar para o pessoal que estava num período de decadência, que estava precisando mesmo de uma resposta, eles vestiam saco e ficavam se embolando nas cinzas para poder dizer: Deus, eu já rasguei tudo, agora eu estou rasgando meu coração. E hoje, o que você veio fazendo no culto hoje? Será que você falou a mesma coisa assim: Deus, eu já fiz todas as coisas e agora eu estou rasgando o meu coração? Sabe por quê? É essa oração sincera que Deus quer. Quantas das pessoas deixaram testemunhos e simplesmente falaram que sentou e não sabia nem sequer o que falar, mas Deus falou grandemente. Sabe por quê? Quando você não consegue falar, o Espírito Santo vem e fala por você. Por mais que seja em choro, por mais que você não consiga falar, mas você só sabe chorar, sentar na cama e chorar, não sabe nem o que pedir, nem o que agradecer, não sabe fazer nada, e você simplesmente fala: Deus, eu não sei de nada. Mas é sua oração sincera, é porque você falou aquilo que está dentro do seu coração. O seu coração está conturbado, o seu coração está acelerado, está confuso com tudo que todas as pessoas falaram, e a única coisa que você fala: Deus, eu nem sei mais o que é verdade, mas eu estou aqui. Não sei se o Senhor vai fazer, ou se o Senhor não vai. Não sei se o Senhor vai levantar, se o Senhor vai destruir. Não sei se o Senhor vai restaurar, ou se vai deixar como é que está. Eu não sei. Eu sei que eu quero escutar a tua voz. E Deus fala. Sabe por quê? Em meio
a todo esse momento, Deus ele não muda. Deus é um Deus imutável. Deus ele não muda de acordo com as circunstâncias. Não importa o que você está passando. Se você está passando por um período de tristeza, Deus é Deus de todo jeito. Se você está passando por uma doença interminável, Deus é Deus de todo jeito. Se você está conturbado, mas Deus continua sendo Deus. Não é o seu momento que vai definir a grandeza de Deus, mas é a grandeza de Deus que vai definir os seus momentos. É você que vai dizer: será que você está passando por essa dificuldade? E o que você vai fazer? Vai gritar ou vai dizer: Deus, eu estou aqui. Coloca Filipenses 3:13. O que será que você vai fazer, principalmente diante de toda a caminhada? Filipenses 3:13 diz o seguinte: por isso, todos quantos já somos perfeitos, citamos isso mesmo. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para os que estão diante de mim. Quando Paulo ele começa principalmente falando tudo isso, parece que a carta de Paulo é como se fosse uma continuação. Quando ele começa a dizer agora aos filipenses, principalmente falando que o foco dele é Cristo, e ele esquece tudo que se passou. Então ele lembra principalmente daquilo que ele falou antes, das novas criaturas, tudo se fez novo. Mas sabe uma coisa que Paulo ele também disse? Vocês se prendem a jugo antigo. Então essa é o foco na questão da mensagem. O que é que tem prendido você? Diante de tudo que você tem passado, diante de todas as coisas, diante de toda a sua caminhada enquanto cristão, ou se você não é cristão, o que é que tem prendido você? Quando nós falamos em questão de julgos antigos, é principalmente feridas que ficaram abertas e você simplesmente não consegue cicatrizar. Seja abandono de pai, abandono de mãe, seja principalmente família desestruturada, seja principalmente por inúmeras coisas que tem deixado essa ferida aberta. O que é que você tem prendido? Sabe por quê? A partir do momento que você pega momentos que passou diante da sua vida e coloca como barreira, você não consegue enxergar a grandeza de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o momento que você está passando, mas se você coloca suas dificuldades, coloca todas as coisas diante de você, impede o seu relacionamento com Deus. Prepara Provérbios 16:3. Só para poder encerrar para vocês. O que você tem deixado, afastado? O que você tem colocado enquanto parede diante de Deus? O que é que você tem colocado para poder impedir de sentir a presença do Senhor? Aqui em Provérbios, saindo um pouquinho aqui agora de Paulo, ele diz o seguinte: confia ao Senhor e as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão bem estabelecidos. Confia no Senhor. Queria que você se pusesse de pé. Acho que vocês viram diante de toda a pregação, Paulo lhe dizendo principalmente que ninguém está isento de qualquer coisa. Seja quem está na nave, até mesmo quem teve oportunidade diante daqui, todo mundo passa por alguma coisa. Todo mundo precisa melhorar por alguma coisa. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, mas também quem veio ter oportunidade aqui também está passando por alguma dificuldade. Também deve estar passando por alguma outra coisa.
Então, mas hoje eu queria que vocês colocassem na mente de vocês o que tem lhe afastado de Deus. O que é que tem feito com que você não tenha sentido a presença do Senhor? Sabe por quê? Nós sabemos aonde nós precisamos melhorar. Nós sabemos principalmente aonde é que nós precisamos melhorar diante de Deus. O que é que você tem para melhorar hoje? Nesse culto, o que é que tem feito você parar de escutar a voz do Senhor? O que é que tem feito com que você viesse para a igreja e não conseguisse entender a voz do Senhor? O que tem feito você parar simplesmente de orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu propósito, pelo seu ministério? O que tem feito? Sabe por quê? O Senhor, Ele nunca mandou parar. É continuar. A igreja orava incessantemente. Eu falei isso na intercessão. Eu fiquei falando isso direto para o pessoal, para os homens que estão na intercessão, eles sabem. Eu falei a intercessão todinha. Intenso. Sabe por quê? A partir do momento que a gente começa a fazer algo intensamente, é como se a gente estivesse ultrapassando as nossas forças. Quando a gente dá um soco aqui, foi um soco. Mas quando a gente dá um soco que quebra, foi um soco intenso. Ultrapassou as nossas forças. Quando principalmente a Bíblia começa a dizer, a igreja orava incessantemente, a igreja orava intensamente. Sabe como é isso? É como se Satanás tivesse colocado uma barreira e a igreja foi lá e quebrou, porque a intensidade da oração foi maior que a barreira que Satanás colocou. A igreja orava intensamente. Você vai orar, ore intensamente. Você vai jejuar, jejue intensamente. Adore intensamente. É você simplesmente pensando, está passando por dificuldade, mas a minha adoração vai fazer isso passar. A minha oração vai fazer com que essa tempestade passe. A frase dizendo que a igreja de joelho no chão, ninguém vence, é muito viva. Sabe por quê? É você orando que você consegue inúmeras coisas. É você orando que você consegue principalmente reconciliar com Deus. Você tem dois eu. Você tem a carne e o espírito. Hoje você vai sair daqui pensando a quem eu estou alimentando. E principalmente você vai sair daqui sabendo o seguinte, que não é dificuldade, não é aquilo que você está passando, não é convívio familiar que vai lhe fazer parar de escutar a voz de Deus. Sabe por quê? Faça igual Paulo. Porque eu mesmo, acreditando em Cristo, eu prossigo para o alto, deixando com que as coisas velhas para trás fiquem. Desprenda de julgos. Essa ferida não te pertence. Não deve colocar mais barreira entre você e Deus. Você é filho. Começa a dizer assim, olha, Deus, eu estou aqui como um filho e eu quero ter novamente um relacionamento de pai. É pai e filho. É pai e filho. Você nunca esteve abandonado. Você que se afastou do seu pai. Você é um filho pródigo que deixou de lado a grandeza do seu pai. Então hoje, começa a pensar, o que eu preciso melhorar para escutar novamente a voz do Senhor. Eu queria que vocês fechassem seus olhos e comecem a adorar o nome do Senhor Jesus. Ouça Deus lhe chamar. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar.
noites o Senhor tem chamado, tem incomodado você. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro, e nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos só eu e o Senhor, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, Senhor. Não há como desprezar a tua presença. Não há como desprezar o teu chamado, Senhor. Não há, não há, não há. É pela tua presença, presença, presença. Eu vou, Senhor. É só chamar, é só chamar. Eu vou. Nessa noite Ele te chama. Filho vem, filho vem, filho vem, filho vem, filho vem, filho vem. Eu vou, já estou indo ao teu chamado de amor. Estou correndo ao teu encontro, nem que esteja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que esteja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, Senhor. Não há como desprezar tua presença. Só a igreja diz bem alto: eu vou. Canta pra Jesus. Canta pra Jesus. Eu vou. É só me chamar, é só me chamar que eu vou. Por aí. Isso. Nessa noite eu quero fazer um convite a você que está afastado dos caminhos do Senhor, a você que nunca aceitou Jesus, a você que o Espírito Santo falou ao teu coração durante o culto, dizendo: hoje é o dia de você tomar uma atitude. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: o Senhor está te chamando.
noite, Deus está chamando você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que nunca aceitou Jesus, hoje a dar um passo de fé. Então, se nessa noite você quiser aceitar o convite de Deus, o convite do Senhor, tomar uma atitude de fé, entregar a tua vida a Jesus hoje, você vai levantar a mão e vai vir até aqui na frente do altar. Quero orar por você. Tem alguém nessa noite que está afastado? Tem alguém nessa noite que nunca aceitou a Jesus, mas hoje quer entregar a vida para Jesus? Se tiver, levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Ele está dizendo: vem, filho, vem, filha, vem. Eu quero hoje mudar a sua história. Eu quero hoje fazer uma novidade de vida. Eu quero hoje transformar a tua casa. Eu quero hoje transformar você. E Ele está chamando, dizendo: vem. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Se tiver, levanta a tua mão. Eu já quero terminar o culto. Vou perguntar pela última vez. Tem alguém nessa noite que está afastado? Ou alguém nessa noite que nunca aceitou a Jesus, mas hoje vai dar um passo de fé? Tem alguém? Nem que seja para ficarmos em silêncio, em silêncio, em silêncio. Nem que seja simplesmente pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer. E nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, não há como rejeitar. Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus? Tem alguém hoje que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Está feito, Jesus. Eu sei que eu vou, eu sei que eu vou, eu sei que eu vou, eu sei que eu vou ao teu encontro, ao teu chamado, chamado de pai para filho, de pai, Senhor. O Senhor Jesus nessa noite. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Terça-feira, aqui, culto dos homens na congregação Silvino Costa, culto lá. Aí vem uma caravana de Cruz do Espírito Santo, né? Bota aquele povo para trabalhar, Cardeal. Vai vir uma caravana abençoada. Eu fui pregar sábado, né? Passou? Sábado agora. Não, sexta, isso. Fui sexta-feira pregar lá, e aí eles vão vir para cá, terça-feira. É um povo avivado, uma bênção. E quinta-feira vai vir a cantora Valéria Valeif, lá de São Paulo, mas ela já está aqui, Mari, tá bom? Vai estar adorando ela, vai vir com a banda. Então não vai ter ensaio, tá? O Ministério do Louvor está de folga quinta-feira que vem, tá bom? E vai vir um pregador, o pastor já ligou para mim, vai vir um pregador, como é o nome dele, Érica? Cadê Érica? Fabrício Gomes. Ele nunca veio aqui, primeira vez, de João Pessoa, vai estar ministrando a palavra do Senhor. Quinta-feira, Fabrício vai estar aqui, tá bom? Não vou falar a programação da semana que vem, porque está muito longe, domingo eu digo, né? Amém? Terça-feira, Silvino Costa, lá na congregação. Quinta-feira está aqui. Amém, igreja? Tem algum aviso? Não, né? Eu ia dizer um negócio, mas esqueci. Enfim, aos visitantes que vieram hoje, muito obrigado pela visita. Todas as vezes que Deus tocar no coração de vocês, venham. Ele sempre tem algo para falar no nosso coração. O som está um pouquinho alto hoje. Um pouquinho não, está muito alto hoje, para poder compensar o som externo que está entrando, tá bom? Mas geralmente não é tão alto desse jeito não. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu. Diga: Senhor Jesus, obrigado por mais um dia na tua presença. Guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda o meu relacionamento, guarda a minha vida. Diga nessa noite que os teus anjos, que a tua presença me proteja, me
Você diz? Vamos com as mãos. Se você quiser mais detalhes, tá? Entra no Instagram da igreja. Tem aqui, né? Aqui, ó. ibr.mari. @ibr.mari. Tem tudo lá. E os cultos são transmitidos ao vivo no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo, tá bom? Paz do Senhor para vocês. Obrigado pelo pessoal que tem um carinho de sempre estar conosco, acompanhando através da internet. Concha com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. Você diz? Tchau. Até semana que vem, se assim Deus me permitir. Até domingo, né? Terça-feira na congregação.